Quando você começa a olhar a impressora 3D e o que a IA pode fazer com a impressora 3D para a alimentação, o setor inteiro pode ser destruído. Tudo que vocês podem comer hoje, pode ser que daqui a 15, 20 anos não exista nada, sabe? E aí isso me dá um frio na barriga, porque, vou dar um exemplo. Por que o sorvete tem que ser congelado? E se o consumidor ele gosta da textura do sorvete, mas não gosta do congelamento do sorvete? E se ele gosta do congelamento, mas não gosta da textura? Cara, tudo isso pode ser mudado por meio de insumos que não existem, porque é uma impressora 3D, e que você pode ficar muito mais feliz. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Plano Business, o podcast da Unimed que inspira pessoas e impulsiona negócios. Hoje, o Plano Business recebe dois líderes que representam dois pilares essenciais para o futuro da indústria cearense. De um lado, Felipe Segantini, CEO da Frost, uma das marcas de sorvete mais consumidas do Nordeste, que está conduzindo a empresa para um novo ciclo de automação, eficiência e tecnologia. Do outro, Humberto Lima, CEO do Nina Hub, um dos principais hubs de inovação do Nordeste, responsável por conectar indústrias a soluções tecnológicas, startups e inteligência logística. Juntos, Humberto e Felipe ajudam a contar a história de como tradição, inovação e estratégia estão se unindo para transformar o setor industrial no Ceará, no Nordeste e no Brasil. Sejam bem-vindos. Boa tarde, um prazer muito grande estar com vocês aqui. Prazer estar aqui, Pompeu, Humberto. Obrigado pela recepção, prazer aí pela audiência também. Bom, como a gente já sabe, é um bate-papo que nós vamos ficar interagindo nós três e vendo o que um soma com o outro, né? Uhum. Então, como o tema é inovação e a Frost já começou forte nessa área, né? Eu queria ouvir um pouquinho da história da Frost, desse processo de inovação que você lidera e como o Nina Hub enxerga esse movimento, não só na sua indústria, se tem alguma sintonia, algum trabalho que o Nina e suas startups, suas empresas estão sendo aceleradas no ramo, podem colaborar ainda mais com esse avanço da Frost. Excelente, então, Pompeu. Assim, a Frost é uma empresa de 35 anos de mercado. A gente foi fundada em 1990. É uma indústria de alimentos, mas hoje a gente tem uma gama vasta de congelados. A gente começou com sorvete lá, uma indústria caseira na cozinha lá na Aldeota. Hoje a gente tem uma planta fabril aqui no Maracanaú de 15 mil metros, mais ou menos, 7 filiais com centros de distribuição complexos, né? Porque a nossa cadeia de congelado, a gente trabalha com sorvete. Então, além do sorvete, a gente tem sorvete, açaí, polpa, gelo para drink, picolés. Então, hoje a Frost é a marca mais consumida do Nordeste, a quarta do país. Então, a gente é a primeira do Nordeste, a quarta do Brasil. Em sorvete, em açaí também. E a Frost hoje, né, nos últimos 8 anos, e aí trazendo um pouco já da resposta, né, sobre inovação, a Frost ela foi para um caminho de inovação por meio de um canal diferente de venda, né? Hoje a gente tem um modelo antigo, onde a gente comodata freezers ainda para o supermercado, para o varejo e tudo mais, mas a Frost também ela tem presença muito forte nas lojas. Então hoje são 139 lojas na nossa operação, em 7 estados do Brasil, né? Praticamente 6 aqui no Nordeste e 1 lá no Pará, que é no Norte. E assim, do ponto de vista de inovação, foi uma inovação muito abrupta, principalmente culturalmente na empresa. Porque imagina uma indústria que viveu 28 anos como indústria, onde ela atendia basicamente o B2B, então, né, a gente atendia o comprador do supermercado, o comprador de uma mercearia, que basicamente escolhia o que ele queria vender. E que não necessariamente era o que o consumidor final, de fato, queria comprar. Né? Porque, imagina só, um freezer, a gente tem uma brincadeira lá, a gente tem mais de 200 SKUs. Não cabe 200 SKUs num freezer só. Não vai caber. Então, o freezer não é de sanfona. Né? Então acaba que o vendedor junto com o comprador, ele fala, pô, cara, acho que o chocolate é o que vende mais, vou botar mais chocolate. Esse pamonha aqui não cabe dessa vez, vou deixar para próxima. E não necessariamente é o que o consumidor final quer. O consumidor final quer, talvez, o pamonha a cada 10 vezes ele quer comprar um pamonha. Então, muitas vezes, a gente, com essa inovação das lojas, a gente trouxe um viés completamente diferente do ponto de vista da indústria. Um viés onde, de fato, o consumidor final era o nosso cliente real e as dores dele e o que ele queria era muito importante para que a gente lançasse do ponto de vista industrial. Então, culturalmente, com a ideia das lojas que nasceu ali em 2018, final de 2018, 2019, em plena pandemia, a gente abriu muitas lojas em plena pandemia, de fato, foi uma inovação que fez culturalmente a empresa toda mudar.
Hoje a gente é mais de 1.080 colaboradores, então 1.080 pessoas têm que ter um viés alinhado culturalmente com valores importantes, que são 5 hoje na fábrica, na nossa estrutura, e um deles é esse foco no cliente. Então, acredito que a inovação maior dos últimos anos da Frost realmente foi essa frente de um canal de vendas diferente, que foi o modelo de lojas, que acabou mudando culturalmente a empresa como um todo, que ela deixou de ser somente uma indústria para ser um comercial atendendo o consumidor final. Quase um varejo. E um varejista, exatamente. E o Nina? Conta um pouquinho, você estava ali mais cedo, Humberto, me contando um pouco de como começou, né? E a sua trajetória aqui, antes disso, também você era ligado aí à Secretaria da Fazenda. Minha formação é na área de TI, né? E eu, em 93, por aí, eu trabalhava na Proce e fui implantar a parte de informática, fui diretor de informática da Secretaria da Fazenda. E aí surgiu a oportunidade, trabalhei em marketing da TV Show, e surgiu a oportunidade de montar o que se hoje chama de startup. Naquela época, a gente foi montar era um grupo de pessoas, tinha médico, tinha pessoa de TI, e nós fomos montar era um plano de benefícios farmacêuticos, né, lá em São Paulo, que acabou se transformando numa startup, que hoje é uma grande empresa chamada Pharma, lá em São Paulo. E, na volta, eu voltei de São Paulo, andei fazendo algumas... Eu tive que voltar, porque a minha esposa tive meio complicado. E a gente teve que... E eu comecei a me envolver com essa parte de construtora, de gráfica digital, e era mais ou menos a minha área. Quando o nosso fundador fez um passeio lá no Vale do Silício, né, na China e em Israel, e o chefe olhou para mim e disse: olha, vamos montar um núcleo de inovação, um hub de inovação. Eu disse: mas eu não conheço nada, a gente já aprende, bora fazer. Então, começamos a trabalhar em 2019, em dezembro de 2019, nós inauguramos o Nina, né? Logo depois começou a pandemia, a gente trabalhou não sei quanto tempo aí sem ninguém, a mesma coisa que você teve, né? E essa foi a parte de criação e de onde surgiu o Nina, né? Quando a gente criou o Nina, a gente tinha o objetivo do nosso fundador, ele tinha um legado, né? Ele queria cuidar dos diamantes brutos. Os diamantes brutos dele são garotos do interior que vêm formados de lá para cá, e quando chegam aqui não tem como se dirigir, não tem uma empresa para trabalhar, não tem a quem falar, não tem a quem acolher. Acaba pegando um ônibus e indo para São Paulo. Muita gente inteligente, muitos técnicos, muitas ideias saíram daqui do Ceará por causa disso, por causa dessa falta de apoio. E ele foi um desses, né? Ele saiu do interior e chegou aqui em Fortaleza, não tinha assim esse apoio, acabou indo embora. Ele, graças a Deus, voltou e deu certo as coisas aqui. Então ele tem esse legado, ele tinha esse legado. Disse: Humberto, olha, eu quero aproveitar esses garotos, né? E aí eu digo: bom, então vamos partir para startup, vamos desenvolver startup, vamos acelerar a startup. E nós começamos a prospectar startup no interior e aqui em Fortaleza também. A coisa foi aumentando, a gente precisava fazer um hub, a gente precisava de dinheiro e recurso para transformar aquilo tudo num nível bastante avançado, né, de tecnologia e conhecimento de inovação. Várias viagens, várias consultorias e acabando chegando ao modelo de trazer as empresas para dentro do Nina. E essas empresas iam ser nossos mantenedores, ou seja, a gente traz a empresa para dentro do Nina, a startup que pode atendê-lo faz a consultoria, tá certo? A gente faz essa conexão e a gente, tudo lá é em cima de conexão. Aí nós temos a ajuda da universidade, né? E temos das pessoas que também, as pessoas individuais que querem montar a startup, que é uma economia bastante aberta. O Nina é uma entidade sem fins lucrativos. A gente consegue se manter com o dinheiro dos mantenedores, mas qualquer empresa, qualquer ideia que chegar lá é desenvolvida, né, por nós, e é em cima desse tripé que a gente está trabalhando até hoje. E Felipe, dentro dessa fala do Humberto, como é que tu enxerga o processo que você passou, se tivesse tido talvez um apoio mais cedo de um hub como o Nina? Boa pergunta, Pompeu. Assim, eu acredito que... Eu conheci o Nina lá, a gente estava até trocando uma ideia com o Humberto aqui antes. Realmente é uma coisa que em São Paulo é muito comum, não só empresas sem fins lucrativos, pelo contrário, empresas com fins lucrativos que envolvem essa garotada, essa inovação que querendo ou não é muito cara, porque de fato a cada 10 projetos, se der um certo, é bastante.
Então, acaba que é caro do ponto de vista de apoiar tudo isso, mas é muito importante porque esse um que dá certo pode mudar todo o jogo. Então, eu acho assim que, independente se a Frost... Realmente, assim, a minha forma de inovação, né, no meu caso, foi uma implosão interna, foi cultural, assim, é uma questão... A empresa já existia há muitos anos, já era uma indústria formada na operação como um todo, e a gente teve que fazer um caminho inverso, como se fosse criar uma empresa do zero, onde era o Felipe, o dono dessa empresa, supostamente falando, né, para justamente fazer com que ela desse certo. Porque se fosse dentro da estrutura grande, criar um jet ski dentro dela lá dentro, talvez não ia funcionar. Teve que realmente sair, depois a empresa aglutinar essa outra empresa que cresceu muito. Eu acho que no Hub lá, Humberto, deve acontecer muito isso também. Talvez uma ideia é boa. A cultura, né? A ideia é boa, talvez quem está operando ali é bom, mas não consegue parar de pé se não conseguir sinergizar com uma outra operação que também não está indo talvez tão bem, mas juntando essas duas pessoas consegue viabilizar. E eu acho que essa ideia de um hub de inovação faz com que a margem de erro se diminua, obviamente, porque tem mais pessoas que tiveram histórico para trabalhar em vários cases que deram certo, que não deram certo, para te mentorar, para assessorar de alguma forma, mas também tem um papel importante, como o Humberto estava falando, de reter as pessoas certas. Né? Imagina que desafio chato a gente ter pessoas brilhantes e que preferem ir para outro lugar porque não tem alguém para incentivá-las no lugar onde elas já estão. Então, eu acho que nesse contexto, trazer as pessoas certas e o quem certo ali, reter dentro do lugar para positivar e trazer esse um que está dentro das 10 possibilidades, um que deu certo, for aqui de dentro de casa, eu acho que é um projeto muito honroso. Dois assuntos aí que ele falou, né? Um é com relação à tradição, né? Quer dizer, é a cultura, né? Se você não tiver a cultura do seu lado, você não consegue inovar em nada. Uhum. Nós tivemos vários casos de empresas na hora que nós abrimos, tentando inovar, e as pessoas não entendiam o que era, e era uma dificuldade. Está tendo um projeto em Fortaleza de criar um corredor digital, né? E o Nino encabeçar isso aí, ali na Dom Manuel, que vai lá do ITA, você sabe que tem que tá se construindo um ITA aqui em Fortaleza, Uhum. é o primeiro ITA fora de São Paulo, que vai até o Dragão do Mar. E a gente conversando, esse ano, 40% dos aprovados do ITA são cearenses. Sim. Como é que pode? Então, para você ver que aqui o negócio está pegando. A gente tem os hubs de cabo lógico aqui, de cabo submarino. Uhum. Nós somos o maior fornecedor de dados do Brasil. Sim. E da América Latina, né? Quer dizer, puxa os data centers, né? E aí lá vem data center, lá vem tudo. Quer dizer, a gente está se tornando aqui num grande núcleo de tecnologia. Sim. E, atrelado à tecnologia, que não é a mesma coisa, está vindo toda essa inovação. Já respondendo o que ele disse, que ele teve a dificuldade porque também não tinha também tanta disponibilidade na época, né? Mas dentro do nosso espírito, né, que é deixar esse legado de inspiração, na cultura da Frost, a sucessão foi esse gatilho? Como é que se deu a sucessão? Cara, o meu papel, assim, como é que eu entrei na Frost, né? Vou contar um pouquinho da minha história. Eu, desde criança, meu pai, empreendedor nato, minha avó começou essa vontade de empreender na família, foi a primeira pessoa da família a empreender. Ela estudou até a 4ª série, aí ela costurava, montou um negócio de costura, vendia roupa e tal. E aí meu pai era o mais maluco da casa e pegava dinheiro emprestado da minha avó para empreender. E aí começou assim, uma sorveteria, 2, 3 lá em São Paulo, veio para cá na época lá, a gente adquiriu a Frost em 2006. E eu, desde criança, eu sempre estive presente nos sábados, que meu pai trabalhava direto, e eu ia lá pro meu pai ficar na fábrica, tomar sorvete. Que dificuldade, né? Não, falei, né? Imagina, uma criança fala assim, não, vamos lá trabalhar, e aí você vai e toma sorvete o que você quiser. Provador. Degustador oficial, né? Pô, que dificuldade. Então, eu sempre estava envolvido de alguma maneira, mas aí com 12 para 13 anos, eu de fato comecei a trabalhar todas as férias em algum setor. Então, eu trabalhei em financeiro, na portaria, na logística, operador de câmara. Cara, todos os setores da fábrica eu trabalhei. E aí, quando veio o projeto das lojas, de fato, foi quando eu fui focar, de fato, 100% nas lojas. Meu pai falou assim, Felipe, toca esse projeto aqui para abrir essas lojas. Não consigo unir esse canal novo com o negócio atual. E aí, eu fui ser o gerente das lojas. Em 2021, assumi como diretor executivo. Voltei para o grupo para assumir todas as diretorias. E qual foi o meu maior papel nessa virada de sucessão, né? O meu pai, ele tem uma história, meu pai é o maior mentor do ponto de vista de empreendedorismo,
enfim, né, na própria empresa. Me ensinou demais. E eu tinha um grande desafio de interpretar o que meu pai não dizia. Então, meu pai nunca me treinou intencionalmente. Então, eu tinha que ser o cara que tinha que ser curioso, questionador, cutucando o tempo todo ali, tentando aprender, mesmo que não seja dito o que eu tenho que aprender, certo? Então, o que eu tive que fazer culturalmente falando para ter essa virada, essa jogada realmente de sucessão? Eu tive que interpretar muitas coisas que meu pai, do jeitinho dele, falava e que eram valores muito importantes para a empresa como um todo e que eu tinha que traduzir. Então, o que a gente fez, né? Então, por exemplo, meu pai sempre contou uma historinha que ele tinha que pensar de forma simples. Ele falou, Felipe, tem que inovar de forma simples. A gente não pensa... Tu vem falar aqui da Amazon, do não sei o que e tal. Cara, a gente aqui inova de forma simples. Só que meu pai nunca falou isso pra mim. O que ele fazia? Ele um dia falou assim, Felipe, vou abrir uma fábrica de polpa. Aí eu, opa, que loucura. Não, Felipe, pensa só. A gente já compra fruta pra fazer picolé. Eu vou aumentar minha escala de fruta, vou ganhar na margem do picolé se eu fazer polpa. Beleza. Ah, mas você vai comprar máquina de polpa? Não. Por quê? Porque eu já tenho as máquinas de polpa. Todo o mercado todo de polpa de fruta, fabrica como? Fabrica igual o Marujinho, que é uma marca nossa. A gente tem o sachê Marujinho, né? No estádio e tal. Então, a gente já tem aquelas máquinas. A gente já faz aquilo. Só que eu não quero fazer mais do mesmo. Não quero fazer o que o mercado faz. O que eu vou fazer? A gente não está automatizando a máquina de picolé? Então, antes a máquina de picolé era uma máquina semi-automática. Agora a gente vai para uma automática 100%. Cara, o que a gente vai fazer com essa máquina antiga? Vou fazer polpa. Eu só não vou botar o palito. Vou pegar a máquina de picolé, vou fazer um picolé, só que sem palito. E vai ser a nossa polpa. Pô, legal, mas e aí? Você já fez polpa, Felipe? Aí eu, não. Pô, chega na sua mãe e veja ela fazendo polpa. Como é que ela vai fazer polpa? Pergunte pra dona de casa como é que ela faça polpa. Porque aí toda dona de casa faz o quê? Ela pega o saquinho de polpa, ela abre, pega as polpinhas, pega uma faca, usa a faca, corta, fica tudo melado, não tira tudo. Ah, nossa, vai ser igual um picolé. Tu vai abrir e jogar no liquidificador. Aí eu, caraca, velho. É muito simples, né? É uma inovação, mas é extremamente simples. A gente utilizou a mesma iniciativa de antes, a gente só tirou o palito. E aí eu, caraca, velho, isso é genial, é uma inovação genial. Aí eu vou dar outro exemplo. A gente não consome milkshake. Você não faz milkshake em casa. Você já fez milkshake em casa? Nunca fez? Nunca fez? Mas você pode pegar sorvete e fazer o seu milkshake. Mas você não toma milkshake em casa. Você vai no shopping para tomar, você tá num rolê, você vai lá e toma um milkshake. Mas por que não se faz um milkshake em casa? Porque não tem preparado pronto. Pronto, a gente tem uma máquina que faz um picolé, um sorvete no palito, que é a linha Gold. Ela já faz o sorvete, corta e insere palito. Se a gente fizer o sorvete, cortar e não jogar o palito, eu faço um preparado de milkshake para você pegar o seu maltine ou morango, jogar a base pronta de milkshake e fazer seu milkshake em casa. Se tornou o milkshake, um produto nosso. Então, assim, todas as inovações foram simples. Então, qual foi meu papel culturalmente falando? Há 3 anos atrás, dentro dos planejamentos estratégicos, foi, cara, quais são os nossos valores de verdade, galera? Aí todo mundo falava assim, não, tem um valor que não... Tinha vários valores lá e não tinha simplicidade. Não tinha nenhum valor atrelado a isso. E aí a galera colocou, a gente fez um brainstorming e tal na época, e aí todo mundo colocou lá humildade. Não, os donos são muito humildes, você vê a dona Simone, o seu Felipe, que me chamam de seu Felipe, né? Sou novo, mas me chamam de seu Felipe. São todos humildes. Aí o cara, não é um valor humildade tu botar humildade, né? Não vai rolar. E eu acho que eles não estão querendo dizer isso. O que eles estão querendo dizer? Aí foi meu papel foi só interpretação. Foi interpretativo. Foi entender essas historinhas e falar, cara, acho que isso é simplicidade. A gente pensa de forma simples, a gente inova de forma simples, a gente é simples. Eu não quero deixar as coisas complexas, porque a gente fazer sorvete é simples. A gente gosta de viver uma vida simples. Então, isso é um valor pra gente. Outro valor também, que é uma historinha super legal, é visão de longo prazo. Pô, a gente sempre teve essa visão de longo prazo. Meu pai sempre empreendeu pensando no longo prazo. Mas tinha uma historinha que ele sempre contava, que ele morria de rir, e que tem a ver com a minha avó. Que ele falava assim, Felipe, um belo dia eu cheguei pra minha mãe e fui pedir um dinheiro pra ela pra fazer um investimento em tal máquina e tal coisa. E aí ela falou assim, ô Júnior, você só pensa no segundo passarinho. Eu prefiro ter um pássaro na mão do que 2 voando. Minha avó sempre muito segura, não querendo fazer investimento. E meu pai falava, pois eu vou buscar os 2 passarinhos. Eu quero os 2 voando, porque eu quero pegar os 2 passarinhos. E aí, qual foi meu papel novamente? Interpretar essas histórias. Meu pai nunca falou assim, Felipe, essa lição é uma grande lição pra você. Veja bem, o quão importante é buscar o segundo passarinho e por que as pessoas escolhem sempre um pássaro na mão ao invés de buscar o segundo passarinho. Ele nunca falou isso. Minha missão foi interpretar isso e transmitir por meio de uma historinha
que lá na Frost, ao invés de a gente escolher um pássaro na mão, a gente sempre escolhe 2 voando. Porque a gente tem um valor chamado visão de longo prazo, que tem um símbolo do passarinho, onde a gente fala assim, cara, se você sabe que você tem um segundo passarinho, que você tem uma arma para pegar esse segundo passarinho, que você vai conseguir pegá-lo, que dá para fazer, faz sentido, por que você vai escolher só um na mão? Apesar de estar é direito seu, você não tá errado em escolher um na mão. Você pode escolher o que você quiser. Mas eu prefiro escolher o segundo passarinho mesmo que eu só pegue um. Eu quero tá no meu direito de eu poder pegar o segundo. Então essas historinhas, culturalmente, tiveram esse impacto dentro da sucessão, sim, mas foi um papel meu de traduzir o que a tradição diz do negócio. Porque seria muito errado da minha parte, Pompeu, chegar na empresa e falar que tá tudo errado. Chegar lá e falar assim, não, esse passado não é o que vai chegar no futuro. É tudo verdade. Talvez esteja errado mesmo o que a gente fez até agora para corrigir o futuro. Mas se eu for muito taxativo, eu tô denegrindo uma imagem que, na verdade, não é para ser feito. Pelo contrário, é para aprender com aquela imagem e construir algo novo. Então, meu papel nessa sucessão realmente foi sempre esse, assim, de mesclar a tradição do meu pai, a cultura da empresa dos 30 anos, que fez chegar aos 30 anos, e o que a gente está fazendo de inovação para buscar esses próximos 30 anos, que certamente não são as mesmas coisas, mas tem aprendizado desses primeiros 30 anos que vão sim fazer com que a gente chegue nos próximos 30. Então, acho que é isso. Esses produtos que vocês criaram é uma inovação. Exatamente. Né? O que o Nina faz hoje em dia é aproximar exatamente a empresa, né? o empreendedor, o corporate, né? Da startup. Uhum. Ou seja, ele pode conseguir uma coisa simples, uma grande empresa não precisa contratar mais uma empresa de consultoria. Né? Vai levar tempo, é muito caro. Então, assim, a gente traz uma alternativa para ele de startup, com ideias desse tipo, que numa tarde você modifica todo o processo de produção seu e cria uma grande ideia e trazer isso de uma forma rápida, barata para dentro da empresa. E outra coisa setorial, não precisa você envolver toda a empresa, quer dizer, não precisa você todas as autorizações, né, financeiras, porque é um projeto muito grande, não é um projeto grande, é um projeto pontual. Então, isso é que é bom num hub de inovação, de fazer essa conexão que vocês não tiveram, que podia até ter tido. Na época, vocês podiam ter procurado o Nino, olha, a gente quer alguma alternativa, a gente quer fazer milkshake, a gente quer fazer um outro produto, vender uma outra coisinha diferente. O que é que vocês podem nos ajudar? E fazia um pequeno hackathon, e aí daqui a pouco aparecia alguma startup oferecendo para vocês alguma ideia, um preço bastante acessível. E com retorno mais rápido, né, da ideia. Roberto, a gente te escutou com muita atenção, e a gente gosta muito de fatos concretos. Né? Lá fora você estava me falando de um case da Pague Menos, que vocês atuaram lá e aumentaram a venda dela via WhatsApp. Conta um pouquinho como é que se deu. Nós temos algumas startups internas, né? E temos centenas online. E fazemos parte de um ecossistema que nós chamamos de Conecta Nordeste. Né? Então a gente tem todo tipo de startup que você imaginar para fazer conexões com empresas. Uma delas interna era a Chatbot Maker, era uma empresa que fazia, ela trabalha fazendo esses robôs que atendem telefone automático, que você vai escolhendo opções, né? Diz que um para isso, diz que um para aquilo. Era um robô, não precisava ninguém estar lá atendendo, e eles tinham vários atendentes e ele ficava lá atendendo. E eles tiveram a grande ideia de fazer venda para o varejo via WhatsApp, porque o WhatsApp começou a crescer demais. Né? E aí, a Pague Menos já tinha suas vendas online, né? Ela vendia, você ligava para lá, ou então você entrava no site dela e solicitava o medicamento, mas nada por WhatsApp. E o WhatsApp é uma coisa mais rápida, né? E outra coisa, bom, lá na frente eu falo. E eu tava assim num show, né? Com o nosso empreendedor, né? Nosso fundador. Deusmar, querido Deusmar. Deusmar Queiroz, um grande... Eu não tinha falado ainda, mas ele é o idealizador do Nina, né? E não só do Nina, de uma outra coisa que eu queria falar aqui, que também que tem a ver com a indústria, que a gente está preparando para a indústria, que são os garotos que eu te falei lá fora. Vai ter montada. Então, o que acontece é o seguinte, eu estava assim no show e uma pessoa na minha frente, no WhatsApp, comprando um vinho pro show. Aí eu olhava para ele, olhava para o WhatsApp, aí liguei pro cara, né, da Suri. Me esqueci, desculpa, Tiago, tinha que falar no nome da startup. Eu digo, olha, vocês não querem fazer, vocês fazem venda por WhatsApp, fazem. Vocês não querem vender para Pague Menos, não? Rapaz, o volume é muito grande. Sim, qual é o problema, né, eletrônico?
Não, então vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí a gente fez a conexão da Pague Menos com a Suri, e hoje a Pague Menos, do que é vendido online, 25% de tudo que é vendido online, tá certo? É feito pelo WhatsApp. E é uma conversa até interessante. Você liga, opa, como faz? Qual remédio você quer? Você está sentindo dor de cabeça? E ainda dá sugestões no final da conversa e tudo. Então, assim, e outra coisa, o próprio aplicativo já sai procurando quem vai entregar. Chega rápido. Então, aquele problema de demorar muito para encontrar o entregador, lá no WhatsApp, na venda do WhatsApp, não demora. Então, isso é um case de sucesso que está funcionando muito bem. E está aumentando as vendas lá. Mas vocês têm também uma situação, aliás, o mundo todo, né? E a COP está aí para comprovar, é a coisa do ESG. Né? E você, lá na indústria de sorvetes, né? Você tem uma atuação muito forte nessa área. Queria saber quais são as ações que vocês fazem na questão do ESG. Então, a gente tem algumas frentes, tanto no ambiental, social, quanto governança. A governança, vou começar por de trás aí, a gente tem uma virada do conselho administrativo que a gente está criando, né? Eu assumi a vaga de CEO agora, meu pai foi para a presidência do conselho. Então, do ponto de vista de governança, a gente tem algumas frentes avançando, desde a criação do conselho até a auditoria fiscal, enfim, tem uma série de frentes. Do aspecto social, tem duas causas interessantes que eu gosto de falar. Uma que a gente tem um selo super bacana, que foi um projeto iniciado por uma colaboradora de uma loja, que é o selo Amigo de Autista. A gente tem tanto treinamentos para as nossas atendentes, quanto a forma de como receber uma pessoa autista, uma criança e tal. A gente tem uma missão, um propósito muito forte na nossa empresa, né? O propósito é surpreender todas as pessoas com sabores irresistíveis. E acontece que, imagina uma criança autista, muitos pais não conseguem ir com crianças, enfim, em alguns lugares comprar algumas coisas, porque as pessoas não sabem lidar com a criança correndo no meio da loja, querendo pegar um picolé e sair andando, enfim, N coisas que podem acontecer. E no nosso caso, acontece o oposto. Muitas mães e pais de crianças autistas sabem que a gente tem essa forma de tratar, como lidar, receber e tudo mais, e acaba sendo um momento de afeto da própria criança. Então isso acontece muito. A gente tem lá no nosso próprio administrativo tem uma central lá de muitos atendimentos de crianças autistas e tal, e a gente tem uma sinergia com essa causa muito forte. Essa é uma das causas, mas a gente tem essa é uma causa que a gente impacta e a gente faz ali algumas frentes, em algumas instituições. A gente também tem inclusive o objetivo estratégico da empresa, que a gente faz mais de 20 doações mensais para instituições também, mensalmente, tanto porque tem muita doação de picolé, né? Marujinho, cara, imagina, Dia das Crianças. Dia das Crianças a gente tem uma chuva de doação, assim, é absurdo a quantidade de pessoas que entram em contato, desde causas sociais, instituições que precisam de ajuda, carentes, enfim. Então a gente tem muitas frentes nesse caminho, mas a própria marca Marujinho, ela tem um aspecto social muito importante pra gente, porque, para quem não sabe, a marca Marujinho é do Grupo Frost, mas a gente não vende diretamente para o consumidor final esse produto. Eu não vendo uma unidade do Marujinho, um picolé Marujinho na unidade, eu não vendo. Eu vendo sempre para atravessadores que revendem para o consumidor final. Então a marca Marujinho, ela tem um aspecto muito importante para a gente, porque ela faz muitas pessoas terem a sua renda extra, ou até a mesma única renda através da venda desses produtos. Então muitos produtos nossos na Marujinho se encaixam nessa perspectiva social pelo próprio modelo de negócio que a gente tem na linha Marujinho. Então não é nenhuma coisa que a gente faz, tipo assim, cara, vamos incentivar e tal. Não, faz parte da nossa raiz a gente incentivar o empreendedorismo, por exemplo, com essas pessoas. Porque tem muitas mulheres donas de casa que trabalham, não podem sair de casa e tal, e tem uma revenda na própria casa. Põe lá um cartaz da Marujinho na periferia, por exemplo, onde passa os meninozinhos. Até hoje acontece, muitas pessoas não sabem, mas acontece muito. De chegar um meninozinho e falar assim, tia, tem Marujinho, me dá R$1, a mamãe paga depois, passa aí. Acontece muito, cara. Então, assim, para muitas pessoas, essa renda extra não é só uma renda extra, é quase tudo dela. Então, é um aspecto social que muda muito o jogo e tem a ver com uma das nossas marcas. E do ponto de vista ambiental, tem um projeto que eu gosto de falar também, que é o Eu Reciclo, né, que faz a compensação ambiental dos plásticos que a gente consome na indústria. É um desafio gigantesco, realmente, na cadeia industrial. Por exemplo, e aí tem 2 pontos engraçados sobre isso, porque os nossos potes de sorvete, muitas pessoas usam para guardar feijão, arroz, as pessoas odeiam, né, essa brincadeira, mas é a realidade. Então as pessoas acabam utilizando esses plásticos de outras formas, decoração,
guardar outras coisas e tal. Mas no frigir dos ovos, a gente sabe que o consumidor está cada vez mais antenado e não é mais uma coisa de tipo assim, é legal se a empresa reciclasse. Não, ela tem que reciclar. Então, a gente tem o selo Reciclo, que faz a compensação ambiental de todos os nossos plásticos que a gente consome anualmente, para que o nosso consumidor também, que é uma cobrança dele para a gente, não só para a gente, mas para qualquer indústria, dessa questão do ambiental também, que é muito importante para a gente. Então tem essa pauta também. Legal. E o Nina tem esse trabalho, é fantástico. É que você ia falar. Pois ainda bem que você segurou. Conta pra gente. Tem a ver com social, mas antes só dar uma préviazinha. Essa parte toda de ambiental, social, governança, né? Essa parte de ESG, ela está totalmente ligada à inovação, como a inovação está ligada, não existe um sem o outro, né? Então, assim, quase todas as startups já iniciam todos os processos nas indústrias, nas empresas. Sua jornada? Na jornada, né? De trabalho de todas as empresas que a gente está fazendo, está dando consultoria, já começa já com toda uma conotação já ambientalista, social, né? de governança, né? A parte de governança com relação a cuidar de dados, né? A parte ambiental de reciclagem, e aí vai. O social é que a gente resolveu fazer alguma coisa diferente. Quer dizer, nós não, Deus Mar, né? É mais uma dele, né? O que aconteceu? Um belo dia ele chegou lá e disse, olha, a indústria, o varejo, está precisando... Era varejo a palavra que eu estava procurando. A indústria e o varejo estão precisando de técnicos para desenvolvimento de aplicativo, tablet, smartphone. Aí eu disse, tá. Inclusive o mercado agora no Brasil, segundo uma empresa lá de São Paulo, hoje estão precisando de mais de 400 mão de obras especializadas nesse sentido. Aí ele olhou para mim e disse, vamos fazer um. Vamos. Aí eu disse, mas fazer o quê? Vamos fazer um núcleo de transformação digital e vamos pegar esses garotos todos, né, do interior e vamos botar dentro do núcleo e ensinar a desenvolver aplicativos para tablet e para smartphone. E eu disse, onde vai ser ele? Em Amontada. Terra dele. Terra dele, né? E eu disse, 3h30 de distância de carro. Como é que vai ser? Como é que eu vou arranjar um professor? Como é que eu vou arranjar uma pessoa para cuidar? Um gestor lá? Tem que ser um cara de universidade? Será que isso vai dar certo? Como é que eu vou construir isso? Bom, o prédio ficou pronto. Ficou lindo. É o Nina lá na cidade. O único problema é que de vez em quando a gente foi ligar as luzes, os ar-condicionados e os monitores, quando nós ligamos, a luz da cidade caiu. A velha infraestrutura. Aí a gente teve que fazer uma subestação e para a coisa funcionar. Um rio que nunca encheu e transbordou. Faz a reforma. E aí a gente procurando o gestor, né? Onde é que a gente vai encontrar esse cara? Quem é que vai querer um cara que vai querer cuidar desses alunos lá em Amontada? Em Amontada, que é tão longe, não sei o que. Apareceu um em São Paulo. O sonho era morar no interior do Ceará, que era da área de informática, era professor da faculdade, e não sei o que. Fechamos lá tudo, não assinamos contrato. Esse foi o grande problema. E aí ele disse, não, eu estou indo para Fortaleza, vou mais cedo para dar uma volta, conhecer a região, e depois a gente se encontra lá em Amontada. Só teve um problema. Ele antes passou em Jericoacoara. Até hoje. Ninguém sabe onde ele está. E aí o que acontece? Conversa vai, conversa vem. Eu tenho uma diretora de operações do Nina, que ela tinha muita experiência com a rapadura digital, ecossistema do interior, das startups, e conheceu um garoto de Amontada, que era professor da universidade, e que estava querendo voltar para Amontada, porque tinha uma noiva, uma namorada, que queria voltar para lá, e ela conheceu, mandou conversar comigo. Hoje o cara está lá, até hoje, perfeito e funcionando. Então é o seguinte, a Amontada é uma empresa onde a gente forma todo ano, durante 6 meses, turma de 30 alunos, que a gente pega de escola técnica e leva para dentro do mercado. Esses alunos, eles desenvolvem aplicativos para celular, tablets, para computador. Tá? Nós já temos 3 turmas formadas. Dessas 3 turmas, 38% já estão empregados no mercado, tanto na indústria como no varejo. A Pagmenos já tem gente lá, no Grupo Dias Branco já tem gente lá. Tem em outras empresas. Eles mesmo, entre eles, criam startups para poder trabalhar lá, né, no interior. A gente colocou algumas antenas para o 5G, eles trabalham em casa também desenvolvendo, eles têm um salário e todas as dificuldades do mundo eles passaram e nós passamos também. Primeiro porque quando são as garotas, para ela vir para cá para trabalhar em Fortaleza, quem é a mãe que quer deixar uma garota de 18, 19 anos vir para cá, morar aqui para trabalhar, né, saindo do interior? Outros, os meninos que trabalhavam no sítio, nas fazendas, plantando com o pai, capinando lá,
deixou de trabalhar para poder desenvolver, né? E aí criou essa briga familiar e tal, e aquela ciumeira com Nina. O nome lá é Amontada Valley, né? Que é como se fosse o Napa Valley. O Napa Valley, o Silicon Valley. Então... Aqui eu já pensando no vinho, né? E aí o que é que acontece? Quando foi agora, no começo do ano, eu tive uma grande ideia lá, o pessoal, a gente lá no Nina, foi que a gente só pega esses garotos de escola técnica, um nível mais avançado. Faz uma triagem e dá um computador para ele, um notebook, mochila, dá um fardamento e todas essas condições. E a gente tem também um aplicativo que dá aula nesse nível. Só que a gente começou a descobrir que tinha muito garoto que terminava o 2º grau, não chegava nem a ser na escola técnica. E esses garotos estavam na rua. Eles chegavam, terminavam o 2º grau e não tinham o que fazer. E as cidades ali ao redor, no interior, cheio de pousada, cheio de coisa de praia, de hotel, sabe? Um mercado enorme para esses garotos. Bastava aprender um editor de texto, uma planilha, tá entendendo? Saber mexer numa impressora. E já ficava estagiando ali, né? O hotel carece muito disso. Você pegar um funcionário do hotel para fazer isso, os caras não sabem nem fazer isso. Mexer na internet, cuidar da internet da pousada, do restaurante, do pequeno supermercado. Então, o que é que acontece? Nós estamos fazendo, paralelo a essas turmas, nós estamos fazendo essas turmas que a gente chama lá de cunho social mesmo, né? Que é para colocar esses garotos para trabalhar nesse mercado. E está dando certo, a gente já vai na 3ª turma também com eles. Que fantástico. Eu queria passar agora aqui para um assunto que é o que se fala no mundo, né? O wellness, o outro, a inteligência artificial, ganhando cada vez mais espaço, e o terceiro, que pelo menos aqui no Brasil, que é justamente a carência de mão de obra. Todos os setores falando que estão tendo cada vez mais dificuldade em contratar pessoas. E para coroar essa história, eu queria entender o seguinte: eu tenho ouvido em muitos eventos que a gente vai, que com a inteligência artificial, os empregos que falam de que fazem tarefas repetitivas, eles vão praticamente desaparecer. Eu queria entender, dentro do ecossistema de inovação do Nina e dentro de uma indústria, um case real, como é que vocês estão vendo as novas tecnologias, especialmente a IA e na logística, então deve ser um grande desafio para vocês, a IA e seus agentes. Com relação à IA, está acontecendo uma mudança muito grande, né? Os grandes bancos de dados estão disponibilizando informação. As pessoas estão pegando essas informações e transformando em realidade. Paralelo a isso, houve um acréscimo muito grande na área de robótica, né? Que a gente chama até de robótica autônoma, que é o que eu acho que vai acontecer muito. Que é o robozinho que vai ficar aqui passando, limpando, servindo água, fazendo um café na indústria, fazendo a medida da energia, ver se a energia não precisa ser um humanoide andando, né? Basta um equipamento que fique monitorando a quantidade de energia, de água, né, que está sendo utilizada, as temperaturas, qual a melhor temperatura ideal, o pH ideal para produzir um alimento, né? São máquinas que vão produzir similares a leite, a carne. Então, essa é a IA que está vindo por aí, entendeu? Eu acho que ela tem influência em todas as áreas, principalmente a IA, que é uma IA, como é que a gente chama? Que está envolvida com dispositivos de sensores, carros autônomos. Eu não acredito muito na entrega, na venda por mecanismos autônomos, né? Isso funciona em alguns países. A China está fazendo isso agora, entregando sanduíche ou alimento com drone, mas isso numa determinada região propícia e que com um nível social muito diferente do que a gente tem pela América Latina, entendeu? Então, assim, eu acho que autônomo mesmo, não sei se vai funcionar tão cedo. A entrega, mas os processos autônomos de robótica, utilizando IA, e IA não só para robótica, não. IA para também conseguir manipular os dados daquele produto. Hoje em dia, a indústria ainda não faz muito isso, mas o varejo faz muito. Mas a indústria que produz a peça, o banco de dados, que é o blockchain, estão ficando tão robustos que eles vão acompanhar desde a entrega. O cara que está comprando a peça, ele vai saber quem é que está entregando a matéria-prima,
a linha de produção, como é que está, quando é que vai ser entregue, qual é o nível de qualidade que a peça saiu e quanto tempo vai chegar e quando chegar em casa. Tá entendendo? Quer dizer, a IA também está cuidando disso. Eu contei para você um case que a transportadora que a gente está fazendo um trabalho pediu para a gente fazer um controle do motorista do caminhão, de como é que ele estava dirigindo, né? A parte mental, física, né? Gerenciar tudo que está acontecendo dentro da cabine do caminhão. Eles diminuíram em 20% os acidentes de transporte da transportadora. Isso já é uma realidade grande nos Estados Unidos, né? De você, motorista, bocejar, por exemplo, já bloqueia o carro, pegar no celular, tá sem cinto, o carro não liga. Isso daí é super... Então, assim, né? Diminuiu bastante a quantidade de acidentes. Os motoristas estão se sentindo mais descansados, porque está sobrando mais tempo, está tendo mais controle de rotas, tá entendendo? E é por aí, sabe? É por aí. Vou dividir o que o Felipe acha e o que a Frost vem fazendo. O Felipe escuta o Humberto aí e fica alucinado e maluco e empolgado. É uma sensação de estar empolgado e com muito medo olhar para tudo isso, porque eu acredito realmente que, cara, é um caminho sem volta, que o que a gente está falando hoje é o que eu talvez não presenciei tão bem, por exemplo, lá na virada dos anos 2000, né? Que era tipo assim, a internet. Eu acho que eu tenho a sensação que é o mesmo assunto que fica indo e voltando, ninguém sabe, todo mundo comenta, todo mundo dá pitaco, mas ninguém sabe o que é, na verdade. E hoje, depois de 20 anos, depois desse bumbuzinho da internet, ninguém fica falando da internet. Fala do Instagram, fala do Facebook, fala do não sei o quê, fala de um monte de outras coisas que tem tudo a ver com a internet, mas não tem nada a ver com a internet. Tinha nada a ver com o que ninguém falava da internet 20 anos atrás. Então, eu, Felipe, fico extremamente... Cara, pilhadaço quando entra nesse tema, porque eu acredito muito que... Cara, vou dar um exemplo, assim, meu setor, as pessoas pensam que a indústria de alimentos pode não mexer muito, né? Mas quando você começa a olhar a impressora 3D e o que a IA pode fazer com a impressora 3D para a alimentação, o setor inteiro pode ser destruído. Tudo que vocês podem comer hoje, pode ser que daqui a 15, 20 anos não exista nada, sabe? E aí isso me dá um frio na barriga, porque... Pô, vou dar um exemplo. Por que o sorvete tem que ser congelado? E se o consumidor ele gosta da textura do sorvete, mas não gosta do congelamento do sorvete? E se ele gosta do congelamento, mas não gosta da textura? Cara, tudo isso pode ser mudado por meio de insumos que não existem, porque é uma impressora 3D, e que você pode ficar muito mais feliz. Olha, lá atrás já pegaram o café e hoje em dia tem sorvete de café. Assim, sabe? Então, assim, é uma evolução que com a IA, com a robótica, cara... pode destruir tudo que a gente está pensando daqui para frente. Tudo mesmo, entendeu? Então, se a gente ficar nessa paranoia aí, realmente a gente ficar maluco. E o que a gente vem fazendo na prática para não ficar nessa paranoia, né? Cara, tem alguns modelos que a gente roda lá na empresa de melhorias. Então, por exemplo, uma coisa que tem funcionado bastante, além dessa questão de chatbot, que é o que todo mundo tem avaliado como fruta baixa, né? Tipo assim, cara, isso aqui é muito fácil de fazer, bora automatizar isso aqui, um processo ali. Além dessas coisas mais simples... tem uma questão de previsibilidade, porque a gente tem uma cadeia muito robusta que é muito importante. Que, basicamente, imagina só, a gente tem uma política de estoque para um produto, uma categoria, tem outra política de estoque para outro produto, outra categoria, tem insumos diferentes para ambos os produtos, em circunstâncias diferentes, de fornecedores diferentes. Então, a gente já tem rodado bastante algumas coisas, algumas frentes de algumas IAs, né, que fazem... modelos preditivos e tudo mais, para a gente conseguir enxergar melhor essa previsibilidade. Tem essa frente, tem algumas outras, como a Indústria 4.0, que é o que eu acho que na indústria avança muito rápido, já avançou muito nos últimos 10 anos, mas na indústria de sorvete não avançou. Então, se você for numa M. Dias Branco, enfim, grandes indústrias do setor de alimentos, elas são muito automatizadas e muito robotizadas do ponto de vista de governança de dados. Isso. Então, a própria linha fecha a OP, a ordem de produção, que já fecha o OEE, que é a eficiência daquela máquina, que já corrige a eficiência com base na OP. Então, isso tudo já está muito automatizado. A indústria de sorvete, não. A indústria de sorvete, por ser uma indústria com menos escala, mais semi-automática, é um caminho que agora a gente está entrando e que, assim, não existe no nosso setor da indústria de sorvete. Não existe essas tecnologias. Então, a Frost tem sido pioneira nesse caminho. A gente tem algumas linhas rodando já com essas inovações no sentido de, basicamente, ao invés de fazer apontamento manual de quanto foi produzido, quanto tempo parado, quanto tempo está rodando, onde está o problema, tudo é em linha. Então, a gente vê parada na hora, em linha na hora, sobe a P na hora, fecha na hora. E isso traz, além de celeridade, governança nos dados e enfim,
Eficiência traz uma visão de jogo completamente diferente. Porque você está jogando um jogo claramente diferente. Você está percebendo que a tecnologia ela não está só na eficiência de produção. Estou produzindo mais unidades hora. Estou produzindo em X tempo, em tal situação, em tal confiabilidade. É um nível de detalhamento que a capacidade humana realmente não consegue pensar. E aí volta a temática do medo que a gente tem sempre, de ficar jogando essas informações para um monte de IA, para um monte de coisa, para elas trazerem outputs para a gente que sejam interessantes, e é o caminho que a gente está trilhando. Beto, a gente está se aproximando dos fim, Felipe, e eu queria fazer uma pergunta, e se vocês também quiserem levantar algum tema, para a gente partir para o encerramento. E a minha pergunta para você, Humberto, é bem fácil. Quem? A pessoa que tem a ideia, ou o empresário que tem uma necessidade, o que eles precisam fazer para chegar ao Nina? Ir lá. Ir lá, fácil assim. Só ir. Realmente assim. Eu tenho encontrado alguns amigos nossos, né, inclusive, que chegam para mim com uma dor e dizem: olha, Humberto, eu estou precisando disso. Tem um cara que tem um plano de saúde dental também, que é muito amigo da gente, e disse: olha, Humberto, eu estou com um problema, o que eu posso fazer? Eu digo: olha, vai lá no Nina. Vai lá no Nina. Agora mesmo tem um cara que saiu aí não sei se foi da Unimed, ele é um cara super inteligente, saiu da área de TI e está montando uma startup. Ele quer que o Nina monte uma startup para ele. Tá entendendo? Então, assim, é bem aberta um equipamento, tá entendendo? De inovação aberta, totalmente aberto. Então, assim, você tem alguma dor, você chega lá, eu chamo de preferência, o que é que eu faço? 5, 4 dias antes, eu converso com você e digo: olha, dá para você ir tal dia no Nina? Dá. Então eu pego seus dados, o que é que você está precisando, o nome da sua empresa, e já procuro as startups para poder fazer um pitch. Um pitch é uma apresentação rápida, né, do que ele pode atender para você. Aí você chega lá no Nina, a gente leva você para o auditório e as startups que eu consegui para você vão fazer uma apresentação do que eles podem, né, desenvolver. Se você achar que startup X, Y ou Z vão lhe atender, você já faz ali um meeting com ela, faz uma conexão, já passa ela aí para sua empresa, você ir lá para o Nina, lá no Nina você tem um espaço para isso, tem um espaço para a sua equipe, a startup também pode se dirigir à sua empresa e ali surgir um grande negócio, ou não. Né? Há o risco? Há o risco. Diziam antigamente que de 10 startups, uma rodava. Né? Hoje não, hoje já está 50%. Porque elas já estão mais profissionais, as pessoas estão com mais cultura de inovação e a coisa está acontecendo. Pela minha experiência, até para acrescentar aí, Humberto, eu indo lá, o pessoal falou assim: não, você vai viver a experiência do Nina, deixa o pessoal te fazer um pitch para ti. Eu falei: não, beleza, podem fazer o pitch para mim, mas eu sou bom no pitch. Então eu vou fazer o pitch para mim, eu vou reverter o pitch, eu vou sair vendendo picolé daqui, cara. Legal. Então no final do dia, minha experiência própria falando, né? Independente se você tem uma dor ou não, cara, ali é um lugar para você trocar ideia com gente que tá querendo avançar, querendo aprender, querendo evoluir, que estão querendo fazer negócio. E você, no mínimo, também pode fazer um bom negócio lá. Não é só você estar com dor também. Isso. Talvez tenha pessoas com dores lá que não conseguiram resolver lá dentro, que Exato. Você pode solucionar também. Então, pelo menos pelas 2, 3 vezes que eu fui lá, foi uma experiência assim. Em Fortaleza é difícil achar um espaço assim, de fato, aberto. Para você estar envolvido com uma sinergia de Eu faço questão pessoas. De vocês, quem não conhece, tem que ir lá conhecer. Eu já estou aqui me programando. Tem que ir lá conhecer, se eu não estiver lá... Além de ser histórico, tá? Além de ser um espaço histórico, você não comentou, Humberto, mas vale a pena contar isso aí, cara, porque eu fiquei... A gente lembra logo do amigo Padilha, né? Pronto. Eu tive tudo que eu tinha que fazer lá, toda a sala que eu ia abrir, eu tinha que pedir permissão ao seu Padilha, né? O seu Padilha era praticamente o dono daquilo ali, né? Quem operacionava era o Deusmar, né? E o seu Padilha era quem, né, idealizou e quem tomava conta de tudo. Então, assim, quando a gente foi conseguir aquele prédio, eles pediram uma coisa: olha, vocês vão utilizar, a gente vai alugar isso aqui para vocês, mas eu queria que vocês deixassem o máximo possível um retrofit do que era a Bolsa de Valores. Então a gente deixou, na entrada, fez uma parede de pedra, colocou várias fotografias, tem fotografias até de papéis que foram negociados na Bolsa naquela época, foto dos funcionários, as placas, quando foi inaugurado o pregão. E no nosso pregão, que a gente tem uma sala lá que chama de pregão, é uma sala de descontração, onde a gente faz reuniões
apresentações, pitches, onde as empresas estão de frente, as empresas que são mantenedoras, que têm os seus cabines lá, estão de frente para esse lugar. Esse lugar pode ser também uma arena para o auditório, que a gente pode abrir no meio e fazer. É um negócio bacana, vocês têm que ir lá para ver. Convido todo mundo aí, hein, pessoal, também. E nesse pregão, a gente chama de pregão porque toda a parede... é o antigo pregão. Eles disseram assim, ó, você tem que fazer alguma coisa aqui que remeta ao pregão, né? E eu comecei a procurar, né? Procurar pintor pedia uma fortuna para fazer tudo. Então, a gente fez um adesivo, né? Usando computação gráfica, e mandou para gráfica, fazendo um papel fosco, que ficou lindo. Um pregão que vem do preto e branco vai ficando colorido, ou seja, do antigo para o moderno. Então, você entra lá e se sente realmente num pregão, não é isso? É muito legal, genial. Aí a parte de... Aí você vai entrando dentro do Nina e vai começando a ficar moderno. Tudo de vidro, os meninos tudo de bermuda, skate, bicicleta, picolé, e aí vai. É, isso aí. É legal. E agora a gente chegou naquele momento, que é a cara do nosso podcast Plano Business, que a gente faz uma pergunta para os dois, né? O que ou quem te inspira? E aí, Humberto, você começa. O que me inspira? Bom, é a proximidade do futuro e as inovações e as ideias desses meninos que são fantásticos, que vêm por aí. E eu acho assim, a indústria que dominar dados, entendeu? Ela não só vai ser maior em volume, como vai ser também em valor. Tá? Então, assim, essa coisa de dominar dados, essa coisa de IA, tá entendendo? De cuidar do que a gente está fazendo, isso me inspira muito. Eu tenho muita vontade de chegar e passar muitos anos ainda usufruindo dessas facilidades que vão vir por aí. E você, Felipe? Então, o que me inspira, cara, vou falar mais uma vez do que a gente está falando aqui, mas eu acho que quem não conhece a Frost pode conhecer um pouco mais nas redes sociais, entender um pouco melhor do que eu estou falando. Mas o que me inspira é a cultura da Frost, essa onda verde que a gente tem de sonhar grande, de entender que a gente tem alguns valores que eu falei, 2 deles aqui, mas essa inquietação, essa inquietude que a gente tem de fazer acontecer, mesmo que de forma simples, pensando no longo prazo, com um propósito lindo, né, de surpreender todas as pessoas com sabores irresistíveis. Eu acho que ver mais de 1.080 colaboradores acordando de manhã, em trabalhar, dando o seu melhor, com senso de dono, ver esses atributos culturais num time gigantesco é o que faz a gente se inspirar e falar assim, cara, dá pra fazer mais, dá pra fazer melhor, vamos fazer mais pessoas entrarem nessa onda verde, sabe? Eu acho que não dá pra explicar necessariamente o que é cultura sem a pessoa presenciar essa cultura, mas se eu fosse dizer algo que me inspira, certamente seria algo relacionado a isso, porque é o que faz a gente acordar todo dia com essa vontade de um foguinho aqui na barriga, né? Acho que é isso. Pois, Humberto, eu queria agradecer a sua presença e a sua, Felipe, e por conhecer mais sobre o Nina Hope, eu saio daqui altamente inspirado. Que bom, vocês gostaram. O Felipe já conhece. E a Frost, né, conhecer mais aí, uma empresa com 35 anos, né, cuidando das pessoas e levando alegria para essas pessoas. E olha que a gente não passou pelo wellness e os desafios, a gente vai ter que marcar outro. Estava vendo ali o Fabrício comendo já um picolé de lançamento. Eu vi falando ali que você pode... Ele até falou, ó, chupa o picolé e pode ir para academia. Exatamente. Quer dizer, já tem alguma conotação aí de inovação, né? Roberto, a minha hashtag é o seguinte, eu treino para tomar sorvete. Não tem outro motivo para treinar, não. Entendeu? Eu só treino para tomar sorvete. Se não tiver... Como é bom de pitch mesmo. Não tem não, velho. É bom. E a gente vai ficando por aqui. Agradecer vocês mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. O Nina está à disposição. O Nina é um lugar aberto. E eu faço questão de que todo mundo, quando chego lá que está cheio de gente, eu fico muito de alegre. Gente, sala tudo cheia, aquela confusão, aquela gritaria. Eu adoro, porque é uma maneira que as pessoas têm de conhecer o que é de bom, o que é uma novidade que tem aqui na cidade. Todo mundo chega lá e diz, pô, não sabia que tinha isso aqui. Então, assim, é um prazer muito grande, estão todos convidados, né? Quem estiver nos ouvindo também, eu queria que... É só passar lá e pedir para conhecer, eu quero saber o que é isso aí, e tá, é isso aí. Muito obrigado pelo convite, prazer em estar com você, Felipe, prazer em estar com você. Um prazer também estar aqui, Humberto. Pô, história incrível, não conhecia tudo no detalhe, mas é um prazer estar dividindo essa mesa, também Pompeu, pelo espaço da Unimed. E quem quiser aí me seguir, conhecer um pouco mais sobre a cultura da Frost, segue lá, Sorvetes Frost, no Instagram, no TikTok. Tem a minha rede também, no TikTok eu não faço dancinha não, tá? Mas tem promoção, tem muita novidade chegando aqui nas nossas redes, então segue lá, Edgar de Felipe com I.
Tamo junto, obrigado. E agora a gente convida você que nos assistiu a se inscrever no canal da Unimed Fortaleza e acompanhar o Plano Business também no Spotify, Amazon Prime e demais plataformas de streaming. Até a próxima.